Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, para começar o podcast de hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma ex-atleta, né? E falando de medalhas de ouro, ela tem nada mais, nada menos que 9 medalhas de ouro. E ela, Daiane dos Santos, ela foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial, né? E Daiane, queria agradecer demais primeiro por você aceitar nosso convite e estar presente aqui conosco para a gente bater esse papo que acredito que vai ser maravilhoso. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço por estar aqui no Lucro, né? Pra gente conversar um pouco sobre essa questão financeira, né? Acho que um papo diferente hoje. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo esse convite. Imagina. E Daiane, fala pra mim, como é que foi você ter se tornado, né, uma das maiores atletas brasileiras? Acho que tudo isso começa através de uma oportunidade. Um olhar de uma professora que me viu brincando numa pracinha lá em Porto Alegre, né, gente? Eu sou gaúcha. E me deu, acho que, essa visão daquela hiperatividade de criança ainda, né? Aquela guria que não parava quieta, espoleta, que aquilo ali tinha um algo a mais, que já era a ginástica que estava dentro de mim, né? Que aí, de uma forma, colocando para fora isso, e atuando e canalizando essa energia de uma forma certa, virou a ginástica aí na minha vida. Já estava querendo explodir já estava aqui, ó, latente desde já. pequena. E quantos anos você tinha na época, você lembra? Eu tinha 11 anos. Pra ginástica 11 é bem anos. tarde. A ginástica começa muito cedo. Começa normalmente com 4 ou 5 anos de idade. Caramba, então você chegou, fora do total. padrão, assim, né? Tava fora da curva. Fora da curva real. Sim. Muito tarde. Muito tarde. Então, as coisas, na verdade, na ginástica, pra mim, elas aconteceram muito rápidas. Até porque não tinha como demorar. Já tinha perdido um tempo precioso, que era esse comecinho, essa base inicial, realmente. Então, eu tinha que correr ali atrás um pouco, né, da máquina para poder chegar no nível das meninas e conseguir o meu objetivo, que depois foi me tornar uma ginasta. Pô, e olha lá, né? E esse começo da carreira, né? Você falou, o pessoal normalmente às vezes começa nos 4, 5 anos, né? Até os 11. O que uma ginasta ali já tem nesse período de base? A gente tem todo um processo educacional de evolução, né? Ali com 4, 5 anos, normalmente, a gente trabalha muito a parte nutricional da criança, né? Ali correr, pular, saltar, as lateralidades, né, da criança. Então, esse lado nutricional a gente desenvolve nesse primeiro momento, nesse primeiro período. Aí, com 6 anos, ali a gente já tem, de 6 para adiante, ali a gente já tem uma prática que aí realmente já é uma prática mais voltada mesmo para o objetivo de uma ginasta, né? Já aprender novos elementos, exato. Saltos, movimentos. Começar uns saltos por ali, né? Aprender novos elementos e trabalhar mais nos aparelhos mesmo. Legal. Esse comecinho, ele é mais um momento estrutural da motricidade da criança, principalmente. Não, joia. E Daiane, pegando esse gancho já do salto que a gente tá falando, você teve, eu não sei se eu posso chamar de salto ou movimento. Pode ser os dois. Pode ser os dois? Pode, os dois estão certos. Que foi registrado, né, com o seu nome, que foi um duplo twist carpado. Exato, tá certinho. Acertei? Acertou. E um duplo twist Tá certo. Me ajuda, esticado? Esticado. Pode ser esticado ou estendido. Estendido. As duas nomenclaturas, elas estão certas. Ufa, gente, passei um sufoco. Meu Deus do céu. Não, passou. Nota 10. E como é que foi esse processo para você registrar um salto seu, né? Que leva o seu nome hoje? A ginástica, a gente tem uma forma de construir os exercícios que trabalha sempre em parceria, eu falo. Normalmente o treinador, né, ele é quem prepara a gente tecnicamente e grande maioria dos exercícios, eles são construções ou ideias feitas pelos treinadores e a ginasta executa. Então, no meu caso, o duplo twist carpado, ele foi uma construção entre eu e o Oleg, na época,
E a gente foi o primeiro salto, né, que foi o duplo twist carpado, que a gente mudou a posição do salto. Já existia um salto anterior, que era o grupado, a gente mudou a posição e isso fez com que se tornasse do Santos. Como que vira, que ele leva o sobrenome do atleta, né? A ginástica, a gente fala muito do ginasta através do sobrenome. Então, na ginástica eu sou do Santos. Poucas pessoas me chamam de Daiane ou de Dai. A maioria me chama de do Santos. E aí, como é o último sobrenome, quando tu vai para uma competição oficial, mundial, Jogos Olímpicos ou algumas competições como hoje Copas do Mundo, eles validam esse exercício, tu tem que apresentar, tu tem que, né, tem toda uma parte burocrática de apresentação ali do exercício. Ele é julgado através dos árbitros ali e acertando o exercício, eles vão dar um grau de dificuldade dependendo do valor do exercício. Entendi. Se é mais fácil, se é mais complicado. Literalmente isso foi do zero o foi negócio. Foi do zero, né? Começa lá do zero, ela construção. Você ganhou dinheiro com a criação desse salto, esse registro, essa patente? Não sei se eu estou usando o termo correto, né? Como é que funciona isso? Na verdade, na ginástica não tem essa questão de patentes. O que a gente tem é a homologação do salto no livro da FIG, né? Que é a Confederação Internacional de Ginástica. Então, o nome do Santos 1 e do Santos 2, que é o duplo twist estendido e duplo twist carpado, que é o do Santos 1, né? Ele leva ali o meu nome, mas a gente não ganha um valor financeiro, né? Como a gente tem, por exemplo, quando tu tem uma música, né, da tua autoria, que tu a vida, se vem alguém que faz o exercício, eu não vou ganhar nada por isso. Não tá ganhando nenhum royalty, não tá ganhando nenhum centavo. O meu royalty, na verdade, é efetivo, né? Eu acho que é da gente poder dizer que é um salto feito por uma brasileira. Eu brinco, não vou estar mais aqui, o salto vai estar lá, vai estar o meu nome, o nome da minha família, né? O nome dos brasileiros ali no código da FIG. Eu acho que essa é a forma de nos pagar. Total, não, eu até agradecer demais você, em nome de todo mundo aqui, todos os brasileiros, de você ter representado, né? E nos representa muito bem, né? Representando nas competições do nosso país e tudo, fica o meu e o nosso aqui, né? A galera que está assistindo e nos escutando também no podcast, agradecimento, tá? Muito honrado, muito honrado. Daiane, e como é que um atleta, né, de alto nível, que é o seu caso, ganha dinheiro? Como é que funciona isso? Hoje, um pouco diferente do que era na minha época. Vai fazer 10 anos que eu parei de treinar. Parei de treinar em 2012, em Londres. Caramba, já faz tudo isso. Logo depois, já faço. Nem fale, que eu penso assim, gente, 10 anos. Não, foi agora. Passou rápido. Pois é, um piscar de olhos e passou 10 anos. Os atletas hoje eles têm algumas fontes de renda que a gente pode falar, né? A grande maioria deles são contratados por clubes, né? Isso vai muito pelo nível técnico. Então, no caso, eu vim para São Paulo, inclusive contratada por um clube aqui e recebia por esse clube. Então, eu tinha um contrato ali de prestadora de serviço, né? Através da atividade esportiva remunerada. A gente pode também receber através de patrocínio, isso diretamente através do patrocinador que vem diretamente até o atleta, ou então um patrocinador através da confederação. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Ginástica tem um patrocinador. Esse patrocinador, ele pode também ali investir nesse atleta. E a gente tem hoje também Bolsa Atleta, via Confederação. Aí a gente tem o Bolsa Atleta também, que vem através dos resultados, sempre no ano anterior. Então, esse ano eu recebo por todos os títulos que eu ganhei em 2021. Entendi. Então, tem um nível ali, e aí, dependendo desse nível técnico, a gente tem um valor financeiro que o atleta ganha. E hoje, a gente tem a maior bolsa atleta que a gente tem, que é o Bolsa Pódio, que dá em torno ali de uns 15 mil, mais ou menos. 15 mil? É. Por pódio ou não? Como é que é isso? Esse valor ele é mensal, e essa renovação ela é anual. Então, esse atleta ele tem que renovar essa lista, né, ali, que vai... os atletas que recebem esse Bolsa Pódio os atletas que estão no ranking do mundo entre o primeiro lugar e até o 20º. Por exemplo, se você participou de uma competição no passado, né, você pegou um pódio, você vem ganhando, vou usar esse exemplo que você citou, 15 mil todos os meses no ano subsequente, não? Isso. No ano posterior. No próximo ano você recebe. Durante todos os meses, durante todos os meses você vai receber esse valor. Mas para você manter esse valor, você também tem que manter um resultado. Às vezes não necessariamente você vai manter um resultado de ser um campeão,
por exemplo, olímpico ou mundial. Mas você tem que se manter entre os 20 melhores do ranking para você estar recebendo esse valor. Então para justificar esse Bolsa Pódio aí. Isso, do Bolsa Pódio. E que a gente tem o Bolsa Atleta, que aí vai desde do campeonato estadual, escolar, né, que a gente fala que é os primeiros ali resultados que os atletas normalmente têm. E aí tem o valor financeiro, já que esses atletas recebem. E aí você tem campeonato estadual, campeonato brasileiro, né, sul-americano, pan-americano, Copa do Mundo, mundiais, e aí você tem o maior que é os Jogos Olímpicos. Sim. E Copa do Mundo, uma curiosidade, né, o pessoal está acostumado, né, a ser futebol o maior evento, e tem Copa do Mundo de ginástica. De ginástica diferente do Campeonato Mundial. Isso. Que é diferente das Olimpíadas. Exato. São 3 frentes de competições ali. Sim, e elas têm, na verdade, se você for ver, elas funcionam mais ou menos como uma preparação uma para a outra. Por quê? Quando a gente vai para uma Copa do Mundo, a gente já começa a contar pontos, que a gente diz, porque a gente começa a ter uma visibilidade, né, para os árbitros internacionais ali, principalmente os árbitros que estão ligados a esse alto rendimento que quer chegar até os Jogos Olímpicos, né? Então a gente vai ali, a nata da ginástica vai estar sempre nessas competições, e aí a gente tem um grande número de competições durante o ano. E a gente tem, claro, também dentro dessas competições de Copa do Mundo, que não é igual ao do futebol, né, que acontece de 4 em 4 anos, Sim. A gente tem essas Copas do Mundo que acontecem todos os anos. Aí a gente tem as Copas A, que são algumas Copas que têm um valor mais alto de pontuação, porque é um pouco complicado isso. A FIG, ela tem um código, ela tem o código de pontuação e ela também tem um ranking ali. Eu fui a primeira do ranking durante 3 anos, do solo. Então, ela vai somar a Copa do Mundo de Stuttgart, por exemplo, que é uma Copa do Mundo A. Ela vale uma pontuação. Aí ela vai somar uma Copa do Mundo B, por exemplo. Vale outra pontuação. Então, ela vai somando e aí no final do ano, ali ela vai ver, quem ficou neste ranking ali das 8 melhores atletas faz parte desse ranking da FIG do ano. Entendi. Aí a gente tem também, dentro do ano, a gente tem a competição dos mundiais. Por exemplo, este ano, que é um ano... Na verdade, foi ano passado, mas acabou sendo esse. Pós-Jogos Olímpicos, a gente tem mundial, que é por aparelho que a gente chama. Então, são os especialistas. No caso, se eu fosse competir, provavelmente só competiria solo, que é o meu melhor aparelho. Né? Caso Rebeca, foi campeã olímpica de salto. A Rebeca pode ir lá e competir só salto. Ela não precisa competir os 4 aparelhos. Não é obrigado a fazer tudo. Não é obrigatório. Né? Pode escolher um e ir lá participar. E participar só naquele. A gente tem esse mundial que tem uma pontuação e tem um valor. E a gente tem um mundial que acontece no ano que vem, que é o ano que antecede os Jogos Olímpicos, que a gente fala que é o Mundial Pré-Olímpico. E esse ano a gente tem pré-pré. Nossa, tem um monte é um pouco complicado. O pré-olímpico acontece... Esse que eu te falei, especialista, era para ser ano passado, mas como teve jogos, ele teve, mas poucos atletas foram. Até teve, mas poucos atletas acabaram indo. Agora a gente tem o pré-pré, e ano que vem a gente tem o pré-olímpico. O pré-olímpico, pré-pré-olímpico e o pré-olímpico, eles são os mundiais que contam vagas para os Jogos Olímpicos. Entendi. Ou seja... Quantas equipes vão para os Jogos Olímpicos? 12 equipes. Então, as 8 primeiras equipes, elas já saem agora, né? Aí, as outras equipes, elas vão tentar, no ano que vem, né? As outras vagas, essas outras 4 vagas, para contar ali, para fechar as 12 equipes que vão para os Jogos. Isso a gente falando de equipe. Fora as questões de equipe, a gente tem os por aparelhos, individuais gerais. Nossa, tem um mar extenso aí. E aí, a gente tem a competição mais importante, que é os Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos, realmente. Que aí a gente tem um grupo muito, muito, muito seleto ali, competindo. Passando por todo esse ciclo, toda essa caminhada, toda essa trajetória até chegar. Uma trajetória longa. É uma trajetória bem longa. Ô, Daiane, você comentou um pouquinho agora, minutos atrás, referente à aposentadoria, né? Que você se aposentou e tudo mais. Você acha que você estava preparada financeiramente para você se aposentar? Como é que foi isso? Eu acho que eu tive alguns pensamentos positivos, né? Mas poderia ter aplicado melhor, né? Acho que os meus investimentos ali... Acho que eu tentei manter uma boa base de estrutura financeira e a gente só vai sentir isso realmente quando a gente para de treinar. Lembrando que atletas não têm aposentadoria, né? Então, o esporte, quando tu para, assim, a gente fala, me aposentei. Todo mundo pergunta, nossa, então você ganha aposentadoria? Eu falei, não, gente, não ganho. A gente continua trabalhando, hoje em outro ramo, de outra forma, né?
E a gente recebe, na verdade, se a gente pagar nosso carnezinho ali, né? Todos os meses ali, mas através do esporte mesmo, como ex-ginasta, a gente não recebe. Né? Entendi. Então, esse planejamento, essa organização futura do pós-carreira, ele é muito importante. E é uma das questões que a gente tem conversado muito hoje. Eu acho que em alguns pontos eu pensei. Eu sempre fui uma pessoa que investiu, por exemplo, em imóvel. Entendeu? Legal. Mas em algumas questões eu acho que eu poderia ter usado umas estratégias diferentes e realmente ter lucrado um pouco mais. Não, entendi. Gente, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Deve deixar o convite já para vocês aqui, que tá escutando a gente no podcast e também no YouTube, lá no Lucro CNN. E a enquete foi a seguinte, né? Vamos colocar na tela aqui pra gente ver. Você já teve que fazer ginástica para fechar as contas no fim do mês? 86% da galera respondeu que sim e 14% falou que não. Onde é que a Daiane se encontra aí? Eu acho que já entrei por esses 86%, gente. Acho que eu tô lá também. Acho que é muito difícil a gente encontrar. Pode ver, se a gente vê os números, né? Sim. Ali já diz a realidade dos brasileiros, né? A grande maioria dos brasileiros realmente já fizeram em algum momento da sua vida uma ginástica para conseguir entrar no equilíbrio financeiro. Tem que tentar ornar tudo, né? Ô, Daiane, e, cara, de salto, medalha, a gente sabe que é vasta experiência aí. Como é que é você com o dinheiro? Seus gastos aí, como é que você lida com isso? Eu acho que isso vem amadurecendo ao longo do tempo, né? Eu falo que a gente tem ciclos, a gente tem fases. Acho que a fase ali entre os 20 até chegar perto dos 30 foi aquela fase que a gente gasta meio inconsequente, né? A gente não pensa muito, a gente é meio... Acho que vamos aproveitar o momento e não pensa mais pra frente. Quando vai chegando perto dos 30, a gente começa a entender que a gente precisa de ter um equilíbrio, né, de tudo isso e ter um controle já da parte financeira. E aí, quando chega perto do ENTA, né, gente, que é o que está acontecendo comigo agora, a gente começa a pensar, assim, mais no futuro, aí sim, mais uma estrutura mais sólida, realmente, para que a gente possa, lá na frente, ter uma idade madura, tranquila, né? Sim. Como é que é seu contato? Como é que foi seu contato, né? Você teve contato dessa, vamos dizer, educação financeira desde pequeno? Não, nunca teve? Como que você lidou com isso durante a sua carreira? Como é que foi esse processo para você? Na verdade, eu acho que eu tinha um cuidado grande dos meus pais e eu contava com algumas pessoas que me ajudavam a cuidar dessa parte, né? Eu sempre tive contador desde 2004, né? Tem empresa hoje de representação e eu sempre tive contador. Então, eles meio que me ajudavam ali com os gastos, né? Contabilidade, saber quanto que eu gasto para cada coisa, principalmente para os imóveis mesmo, quanto paga de IPTU para cada um, né? Quanto que vai ser, enfim, né? Essa estrutura, eu tive esse amparo e amparo da família também. Eu acho que até para a gente não sair gastando, né? De uma forma exacerbada e que chega depois num ponto onde a gente, mais na frente, a gente vai entender que aquele gasto lá atrás, inconsequente, ele vai cobrar lá na frente, no momento, às vezes, que não vai ser... que a gente não vai estar bem estruturado como a gente poderia estar se a gente tivesse pensado e tivesse tido esse equilíbrio antes. Pouquinho lá atrás. Lá atrás. Então, só que a questão mesmo, e até uma situação que hoje a gente tem falado muito com os jovens atletas, né, sobre isso, sobre a importância desse equilíbrio financeiro, deles pensarem sobre isso, deles tomarem cuidado com os gastos, principalmente diários, né? Porque a gente fala de comprando uma balinha, a gente ouve muito isso e a gente não leva, na verdade, muito a sério, né? Aquela coisa assim, eu vou lá, eu vou comprar uma balinha, mas é só uma balinha. Aí quando vê, foi R$100, né? Quando vê, e não sabe onde gastou. Então, hoje a gente tem tentado tomar, acho que essa iniciativa junto com os atletas, para eles começarem a pensar, né? Nesse planejamento, nesse cuidado financeiro, já que eles têm hoje uma fonte de renda boa, né? E que pode render, sim, ali uma segurança mais para eles mais para frente. Não, perfeito. Até porque é muito bom isso, viu? Você poder pegar e abordar essa questão financeira com o pessoal mais novo. Não, é excelente. É ótimo. E até porque a carreira do atleta, ela é muito precoce, começa muito cedo, mas normalmente ela acaba muito cedo também. Acaba cedo, acaba muito jovem, né? Então, esse planejar a longo prazo, ele é bem importante. Sim. E você teve vários patrocínios, né, nessa sua carreira. E você ganhou muito dinheiro com a fama? Como é que foi isso? Eu acho que as pessoas, elas confundem coisas, né? Tem uma diferença entre a gente ter fama e você lucrar com isso. Você ter uma questão financeira que você consiga ter um suporte bom para que isso aconteça, né?
Acho que mais do que você ganhar é como você guarda isso, como você segura isso. Eu consegui ter ótimos patrocinadores. Eu acho que a minha carreira, ela foi uma carreira de 18 anos. Durante 15 anos dessa carreira, eu tive patrocínio. Então, durante os 15 anos? Durante os 15 anos. Eu só não tive patrocinadores nos 3 primeiros anos da minha carreira. A partir ali, mais ou menos, da entrada dentro da seleção, já tive... Comecei com patrocínio mais singelo, né? E agradeço muito, porque foi o primeiro grupo que acreditou no meu trabalho. E graças a eles, abriu as portas e eu consegui me manter dentro do esporte. Mas eu acho que, sim, eu tive ótimos patrocinadores que me ajudaram a manter até mesmo essa estrutura, como eu te falei, de poder investir em imóveis mesmo. Graças a eles que isso aconteceu. E, claro, as parcerias junto com os clubes e com a própria Confederação Brasileira de Ginástica. Não, perfeito. E já pegando esse gancho dos imóveis aí, né? A gente tem um quadro aqui que chama Abrindo a Carteira, né? Então, galera, vamos colocar... A Sandra tá aí no telão aqui já, ó. Abrindo a carteira. E a gente tem 3 carteiras. Certo. Tá? Aquela primeira carteira da esquerda é uma carteira vazia. Não tem nenhum dinheiro lá aplicado. Tá. A carteira do meio é uma carteira intermediária, onde você tem um pouco de dinheiro aplicado lá. E a carteira do meio, da direita é onde está lotado, onde você tem muito dinheiro lá guardado, aplicado, investido, como você preferir, né? E você falou em imóveis, e eu queria saber um pouco da Daiane, a questão financeira, como é que você aplica o seu dinheiro. Os imóveis da Daiane, está em qual carteira aqui? Na vazia, na intermediária ou na lotada aqui? Eu acho que hoje ela está no intermediária, né? A grande maioria dos meus imóveis hoje, eles são alugados. Então, eles são imóveis que eles rendem lucro, né? Já tive aplicação também. Do que, desculpa? Aplicação. Dinheiro aplicado também. Né? Então, acho que eu vou dizer que na carteira intermediária. Mas eu quero chegar na carteira... cheia. Na carteira quantos cheia. Imóveis você tem? Hoje, em média, uns 10. Uns 10 imóveis? Muito bom. Muito bom. Mas uma questão que eu sempre tomei muito cuidado, acho que... Pelo menos era de não comprar imóveis muito caros. Porque acho que manter esses imóveis depois, a gente tem que pensar. No caso, quando eu comprei os imóveis, eu era atleta. Eu era uma ginasta e eu tinha um valor de renda mensal de X, né? Quando a gente para de treinar, esse valor ele cai muito, né? Até porque a gente vai atuar em outras áreas diferentes. Até a gente se encontrar e realmente as coisas começarem a acontecer, né? E esse dinheiro voltar ali, né? Como acontece em todos os negócios que a gente faz. A gente primeiro vai aplicar ali o dinheiro, vai cuidar do dinheiro, vai trabalhar para que isso gere lucro lá na frente. Sim. Então, eu sempre tomei muito cuidado para o valor do imóvel de compra. Será que após esse período, eu vou conseguir manter esse imóvel, pagar IPTU, né? Pagar todas as contas? Isso que você está falando é sensacional. Porque eu tive contato com alguns amigos meus que compraram imóveis muito caros e o imóvel, em vez de se tornar ali um bem que vai te render um lucro, acabou rendendo uma dívida e às vezes até você pode perder por conta de você não conseguir sustentar aquele imóvel, né? Total. Aquele bem ali. E fora, assim, você tem que ter sempre dinheiro para ter reparo no imóvel, né? Cuidado, quando a gente tem inquilino mesmo, ali você tem que estar já meio estruturada. Tem uma verbinha ali para pintar, de gasto, vai quebrar alguma coisa. Qualquer coisinha que der problema estrutural é responsabilidade do dono. Então, a gente tem que ter esse cuidado ali para ter já essa verba meio que resguardada, né? Ou já ter acho que uma estratégia de poder resolver a questão, assim. Isso é muito legal que você está falando e abordando aqui no nosso podcast, porque às vezes o pessoal pensa em comprar imóvel à torta direita. Vou comprar imóvel. Mas valor, quanto que ele iria render, quanto que vale o aluguel daquela região, né? Eu vou comprar imóvel de 1 milhão, aluga por R$1.000, puxa, não é um dos melhores do mundo. Né? Às vezes você está comprando um imóvel mais em conta, mas que o aluguel, a renda mensal que ele te gere, se torna muito interessante. Então, você ter essa análise, né, e deixar isso claro para o pessoal que está escutando a gente, isso é muito, muito, muito valioso. Né? Não é porque é um imóvel que, vou comprar de olho fechado e deixa para lá. Né? Você dá mais preferência para residencial ou comercial? Tem algum estilo que você prefere mais? Eu já tive comercial, mas eu prefiro residencial do que comercial. Eu acho que os contratos, eles duram mais, dão mais uma segurança do que pelo menos para mim, do que o próprio comercial mesmo. Acho que até agora mesmo, nessa oscilação que a gente teve da pandemia, né? Por mais que a gente
tenha tido que muitas vezes negociar, às vezes, o próprio aluguel, né? Não subir o valor. Caos, assim, enfim, né? Eu não vou nem reclamar, porque os meus inquilinos todos foram ótimos e me ajudaram super. Mas eu acho que era uma questão também de compreensão agora, no período da pandemia, da gente não subir nenhum valor de aluguel por conta do que a gente estava passando, né? De questões financeiras mesmo, de inflação, enfim. Tudo. Né? Economicamente, a gente estava numa situação flutuante demais, então a gente não sabia como que ia ser. Então, acho que esse cuidado, ele é sempre bem importante da gente ter, assim, né? De não comprar um imóvel muito caro e sempre também observar o local, se ele tem um crescimento, por exemplo. Sim, sempre tem observa. Tudo isso aí. E eu acho que isso é mais fácil, às vezes, de você fazer com... Para mim, sempre foi mais fácil de fazer com residencial do que com imóvel comercial. Não, joia. Perfeito. E renda fixa? Dinheiro lá na renda fixa. Daiane, tá zero? Tem alguma coisa ou tá lotado lá na renda fixa? Então, né? Um Tesouro Selic, um CDBzinho do banco, então, eu tive durante uma época. Hoje não. Hoje não? Não. Hoje, na verdade, o dinheiro tá lá. Mas é isso que eu... Há um mês, mais ou menos, atrás, eu comecei a pensar mais sobre isso. Como investir melhor esse dinheiro que tá ali paradinho, né? Às vezes a gente deixa na poupança, deixa lá na poupança, vai render um pouquinho, mas vai render, né? E tem muitas outras formas da gente poder, né, otimizar esse valor. Sim. E aí eu comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer, gente? Como eu não entendo, né? Vou buscar quem entende. Aí fui buscar um planejador financeiro para conseguir me orientar. Eu ainda não consegui ter a conversa ainda com o meu planejador financeiro, mas acho que foi importante esse passo de entender, até mesmo de entender a diferença entre um consultor financeiro e um planejador financeiro, né, ali. Acho que isso me ajudou bastante, mas hoje mesmo eu não tenho. Não, tá ali só na poupança mesmo. Entendi, tá na poupança e já... Esperando, o que eu vou fazer com isso? E já vamos alocar esse dinheiro aí, hein? Aí sim, é isso aí que eu quero. Ô, Daiane, gastos... seus. O que você mais gasta dinheiro, assim, no seu dia a dia, na sua vida? Eu acho que hoje eu não gasto muito dinheiro em muitas coisas. Eu acho que quando eu era mais nova eu gastava mais, né, assim. Porque a gente sai mais, então a gente janta mais fora, né? Hoje eu fico mais em casa e como mais em casa do que na rua, então isso ajuda bastante a não gastar tanto dinheiro. Mas você tem algum gasto diferentão, assim? Que você eu acho que o que eu mais gasto hoje, eu moro num imóvel alugado. Hoje, aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que eu gasto bastante, Gasto hoje, acho que o meu maior gasto hoje é com o imóvel que eu pago mensalmente ali. Entendi. E loucura financeira, você já fez alguma que você se arrepende, assim, bateu aquele arrependimento? Eu acho que, assim, arrepender, assim, não. Mas eu acho que a gente sempre é bom a gente reavaliar e pensar que hoje, com a maturidade que a gente tem hoje, né? Se fosse alguns anos... Se tivesse essa mesma cabeça que eu tenho hoje, alguns anos atrás... Mulher, eu acho que eu queria muito ter isso. Puxa essa maturidade lá atrás que eu tenho hoje. Assim, eu acho que arrepender não. Por quê? Quando foi aquele momento, eu acho que era um momento de aproveitar mesmo aquele momento que estava, acho que propício para essa questão, né? Mas, ao mesmo tempo, também não descuidando do que precisava ter mais pra frente ali. Mas é óbvio, né? Que poderia ter gastado menos nessa juventude, né? Pra algumas coisas, assim, às vezes de viagem, né? Vou fazer aquela viagem, tá super caro e a gente vai. E vamos, né? Não vamos planejar, mas vamos. Lá, quero ir amanhã. E aí vai. Aí paga aquele preço absurdo. E aí quando a gente vê assim, nossa, mas se tivesse planejado, se tivesse organizado melhor, teria usado melhor esse dinheiro. Nada se arrepende? Há uns gastos extras ali, mas é isso. Não, eu acho que... Não é que eu não me arrependo. Eu acho que... Você falou legal, porque se você planeja uma viagem, você tende a gastar muito menos fazendo a mesma viagem. E fazendo muito mais coisas do que você faria se você vai naquele momento. Quando eu falo não me arrependo, não é assim, gente. Tipo, claro que eu penso assim, nossa, gente, olha quanta bobagem, quanta coisa fútil, né? Sim, vamos lá? Quanta coisa fútil eu fiz com esse dinheiro. Hoje esse dinheiro poderia render X%, né? Mas eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Por isso que a gente fala muito, né? Tá? Eu também. Eu tô fazendo pergunta pra você, mas tem muita coisa também pessoal minha que eu olho lá atrás hoje. Eu acho que muita gente pode se identificar, talvez. E fala, puxa, se eu tivesse
economizado um pouco ali, eu poderia curtir do mesmo jeito, né? Mas se tivesse um pouquinho mais de cuidado, a coisa seria um pouco diferente. Eu acho que se eu for falar de arrependimento, um arrependimento que eu tenho... Agora, achei aqui, ó. Achou, vamos lá. É de não... durante um bom tempo, quando eu era mais nova, eu pensei em ter uma franquia. Já pensando numa outra renda, já pensando num outro negócio que não dependesse só da minha pessoa. Diretamente ali, da figura, certo, né, ali. E esse plano, ele foi ficando para segundo plano. Foi. E nunca saiu do papel. Ficou ali. Eu cheguei até a cotar algumas franquias, dei uma olhada, pensei em algumas que eu gostaria, que me identificasse também com elas, que eu acho que é importante isso quando a gente tem uma franquia, né? A gente tem uma identificação ali com essa franquia, até porque você vai estar ali, né? No trabalho ativo. Então, ainda mais é importante. A imagem ali, tudo, né? É importante você pensar nisso. Então, eu cheguei a cotar algumas franquias, mas eu nunca tirei essas franquias do papel. Eu nunca decidi, sabe? Não, vou investir nessa daqui, né? Eu nunca cheguei a esse ponto de decisão. Então, isso eu me arrependo bastante. Tranquilo. E vem cá, vamos falar de grana da Daiane. Hoje, atualmente, como é que você ganha dinheiro? Hoje, atualmente, eu ganho dinheiro bastante com as palestras e com os eventos, né? Ali. Com os imóveis, né? Das locações que eu falei ali diretamente. E é mais dessa forma que eu hoje ganho dinheiro. Você hoje ganha mais dinheiro como influenciadora esportiva ou como atleta, ex-atleta? Como é quando você era atleta? Como é que é isso? Financeiramente falando. Eu acho que depende muito da época. Agora, no período da pandemia, foi até interessante de ver essa situação, assim, que o período da pandemia, para mim, ele foi um período bem lucrativo. Porque eu fiz muita coisa durante a pandemia, abriu, na verdade, um novo mercado para mim, que era um mercado que até então eu não investia tanto, que era esse mercado digital. Porque eu sempre fui uma pessoa... minhas amigas até brincam, né? Que eu sou meio jurássica. Meio jurássica. Assim, eu demorei muito tempo para ter uma rede social. Hoje eu tenho Instagram. Né? Qual que é o seu Instagram? Fala no pra Instagram galera seguir é Daiane, _, GS, _. Isso aí. Né? E eu tenho Instagram desde 2018. Então, demorei muito tempo. Nossa, é recente. Sim. Caramba! E aí, quando essa questão do Instagram, eu fiz muito, porque eu tinha muito pedido das pessoas que gostavam do meu trabalho e queriam entender melhor essa transição de carreira, o que eu estava fazendo, tudo. Então, era muito pedido das pessoas que curtem e gostam do meu trabalho. Então, começou dessa forma. Só que aí, quando eu entrei, eu comecei a entender essa plataforma, que hoje é uma plataforma que depende de todos os nossos trabalhos. Praticamente todos os trabalhos hoje que a gente vai ter, dificilmente você vai conseguir um trabalho se você não tiver uma rede social. Isso é o que eu entendi durante esse tempo agora, assim. Isso para mim foi uma surpresa, porque até então, assim, eu nunca fui uma pessoa muito ligada em tecnologia. Do digital, não. Nesse mundo nosso. Sou aquela pessoa, sabe, que demora, assim, bem tiazinha mesmo, de vez em quando. E consegui entender esse processo. E aí foi bem na pandemia, foi muito interessante que essa virada de chave veio na minha... Eu comecei... O período da pandemia, para mim, foi um período de reflexão, assim, no começo, principalmente dela. Em casa, né, aquela coisa toda. Comecei a ver, eu falei, não, só um pouquinho, eu tô fazendo isso aqui de uma forma muito amadora, né? Entendi. Instagram. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Tá. Só que eu comecei a entender que aquilo ali é uma vitrine para trabalho, aquilo é uma vitrine e o meu Instagram, ele é um Instagram muito voltado para os meus trabalhos, para mostrar o que eu estou fazendo, em que área eu atuo como influenciadora esportiva. Eu sou uma gestora, eu sou uma educadora física formada, né? Eu faço palestra, eu represento marcas. Então, eu precisava mostrar isso e agir isso com uma seriedade para que as marcas também entendessem que tem essa credibilidade para confiar na marca. Gerar valor e cobrar por isso. Exatamente. Vamos gerar um lucro com tudo isso. Total. E era uma questão que foi estranho. Não é que eu não sabia, mas eu acho que até então meus olhos não estavam tão abertos para tudo isso. E aí eu fui buscar profissionais para me ajudar a conseguir organizar
né, essa rede social. Hoje eu tenho um grupo, uma equipe super grande de 3 pessoas que trabalham comigo e que me ajudam, né, em toda essa estrutura. Desde a estrutura digital ali, até mesmo as questões de contratação, enfim, que a gente vai ter. E aí muito bom, cara. Acho que foi um mercado novo que abriu para mim. Perfeito. Bem na pandemia. É isso aí, tá maravilhoso. Ô, Dai, eu vou te chamar de Dai, né? O íntimo pode chamar de Dai. O Leandro tá chamando a Daiane dos Santos de Dai, olha isso. Pode chamar de Dai, pode? Tá ótimo. Gente, peguei autorização, hein? Tá autorizado. Dai, é o seguinte, a gente tem a Sandra, né? A Sandra é a dona proprietária desse podcast. E ela tem uma pergunta pra você. Tá bom. Ela vai mandar aqui, a gente vai ter um sincerão da Sandra. Ai, meu Deus. A Sandra às vezes tem umas dúvidas meio ácidas, mas vamos ver como é que vai ser hoje. Ó, vamos lá. Inclusive tem a ver com o que você tava falando aqui, tá? Agora há pouco. Sincerão da Sandra. Daiane, por causa das redes sociais, os atletas... Eita, nós! Vamos começar de novo, né? Daiane, por causa das redes sociais, os atletas têm mais visibilidade e possibilidade de patrocínio. Conta aí na amizade. Você trocaria a sua época de ouro por hoje? Eu acho que eu não preciso trocar. Eu só acho que eu poderia fazer diferente. Mas é diferente, assim, em termos... A visibilidade que tinha na minha época como atleta era uma. Hoje a visibilidade, ela tá muito ligada ao imediatismo digital, né? Ali. A gente pode mostrar tudo em tempo real o que está acontecendo. E esse tempo real, ele gera também ali, né, para as marcas, uma exposição. Em todos os momentos. Através da comunicação, seja verbal, seja através de uma roupa, né? Que você está ali com a marca, você falar daquela marca, representar, usar, né? Ter uma caneca. A caneca, né? aqui, ó. Ali. Então, tudo é comunicação. Só que essa comunicação, diferente da minha época, ela é imediata. Né? Quando eu treinava Real ainda, time. era uma coisa... Exato, né? Você tá aqui agora, a pessoa te filma, tá na frente de uma logo. A pessoa tira uma foto, ela posta no Instagram. A publicidade da marca tá ali atrás. Já tá ali. Porque ela tá ali, né? Sim. Então, eu acho que... eu não trocaria minha medalha, mas eu acho que talvez se eu tivesse começado antes lá atrás a entender um pouco mais dessa rede digital mesmo e toda a potência que essa rede digital tem na nossa... Eu acho que diretamente no nosso trabalho, hoje até mesmo falando dos atletas, eu acho que eu agiria de uma forma diferente. Eu teria ouvido muitas pessoas que já tinham me aconselhado, né, a entrar no Orkut, né, e tantos outros, né, vamos lá, porque é lá atrás, né, vamos lá, gente, né, então, nossa, lá atrás, então, tinha ICQ, você tinha ICQ, não? Não tinha nada, eu não tinha. 2018, gente, foi a minha entrada na rede social. ICQ, MSN, não tinha nossa. nada. Nostalgia MSN, total. mais ou menos, assim, eu demorava 1000 anos pra responder. A pessoa já tinha, né, nem sabia mais. Online, tipo, offline, enfim. né? Então, essa questão, eu acho que eu teria... Eu acho que os meus ouvidos se abriram. Muitas pessoas já tinham me falado sobre isso e se abriram. E hoje mesmo falando dos próprios atletas, em termos de resultado. Por mais que você tenha um resultado hoje, se você não tiver uma boa equipe de vendas desse resultado, de imagem, de comunicação, né, ali, que reverta isso num lucro, seja de um patrocinador, seja de um apoiador, de um incentivador. Às vezes não é uma questão só em dinheiro vivo, mas quando você tem os parceiros, por exemplo, né? Você é patrocinado por um salão que você vai no salão e você não paga. Você recebe um carro que você pode usar durante tanto tempo. Isso também é um dinheiro que você vai deixar de gastar. Você tem que comprar um carro. Se você recebe esse carro em parceria, você não vai mais ter que comprar o carro. Então, você está economizando aquele dinheiro. Já. E isso tudo, hoje, vem muito através da rede social. Naquela época, eu acho que tinha, mas ainda era uma coisa... Que pelo menos, o que eu via, assim, aqui no Brasil, talvez lá fora mais, a gente ainda não usava tanto essa ferramenta, né? Como um expositor da nossa marca. Acho que também não tinha também na época, né? Acho que lá atrás, gente, eu sou velhinha, né, gente? Então... Não, mas, pô, é uma coisa meio... É porque é tudo muito recente. Essa coisa da tecnologia, Instagram, todo mundo, vamos dizer, tá entrando recente. E na época que você foi medalhista, né? Campeã mundial, cara, acho que... Eu não vou lembrar a data exata, mas acredito 2003. Eu não usava internet direito, entendeu? Até tinha, mas acho que era uma coisa mais de comunicação pessoal do que profissional. Sim. Né? Não era tão globalizado. Exato. Não é como...
ali, né? Você tem um LinkedIn. Sim, né? sim. Ali, um currículo já pronto, onde uma empresa vai entrar lá na tua marca e vai ter um currículo ali teu. Sim. Não. Ali, a rede social antigamente era mais para te ter um contato pessoal com pessoas queridas, né? Com algumas pessoas até que viessem te buscar, mas não como a gente tem hoje, dessa forma. Sim. Daiane, vamos falar um pouquinho, que eu queria entender, né? Você tem um projeto social, né, que chama Brasileirinhos. Isso. Como é que é esse projeto? O Brasileirinhos, ele é um projeto sócio-educativo esportivo, que a gente chama, quando a gente usa o esporte como uma estratégia ali de transformação social na vida da criança. A gente atende alunos de 6 até 17 anos, de comunidades e sempre ligados principalmente à rede escolar, né? Então, a ideia é que a gente, junto com a parte educacional, a gente consiga fazer essa transformação na vida das crianças, principalmente ligadas às comunidades mais carentes, assim. É um projeto via Lei de Incentivo ao Esporte. A gente está tanto com a lei federal quanto a lei também estadual, aqui de São Paulo. E então a gente tem esses parceiros, né, que junto com a gente, de mãos dadas, têm acreditado e têm feito com que a gente possa fazer, acho que colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha e idealizou no papel hoje na íntegra. Maravilha. Pra gente, infelizmente, nosso assunto... Gente, eu queria ficar com essa moça aqui mais aqui umas 2, 3, 4 horas. Mas nosso tempo está se encerrando, né? Eu queria perguntar para você o que a ginástica mudou na sua vida. Tudo. A ginástica me deu hoje a oportunidade de ser uma educadora física. A ginástica me deu uma oportunidade de ter hoje um trabalho que me sustenta, né? Porque ela me deu casa, me deu carro e me deu toda essa estrutura que eu tenho hoje. Mais do que isso, a ginástica me deu reconhecimento do esforço que eu tive como atleta hoje. Hoje eu tenho, acho que, um reconhecimento das pessoas que eu agradeço muito, né, ali. Isso o esporte me deu. Assim, toda vez que eu vou em algum local que as pessoas falam, que a gente estava conversando agora, sabe? Representar o Brasil, ver o carinho das pessoas, como isso emocionalmente chegou até elas ali. E porque às vezes quando a gente é atleta, a gente não consegue entender muito bem tudo isso, né? Então, essa construção de Daiane dos Santos, né, que é parte da Daiane, foi o esporte que me deu ali. Então, é uma gratidão imensa, que eu não tenho nem como, acho que por mais que a gente tente retribuir, até mesmo através do social, acho que não tem como a gente retribuir suficientemente o que a gente gostaria de retribuir, né, ali. Para tudo que a gente recebeu, né? De toda essa diversidade de construções que foi ao longo desse tempo todo, 18 anos. Imagina, eu que agradeço, nós que agradecemos como brasileiros. Daiane, queria agradecer demais a sua vinda aqui no nosso podcast. Queria que você deixasse um recado pro pessoal que está escutando e assistindo a gente no YouTube, nas plataformas de áudio, onde que a gente encontra, sua rede social e tudo mais, para o pessoal poder te encontrar. Tá Galera que curte aqui o No Lucro, né? Eu tô aqui agradecendo, gratidão, né, por estar aqui junto contigo, por a gente conversar sobre essa questão tão importante que é a estruturação financeira, né, de várias formas, e repensar, né, do que a gente fez lá atrás. Quero agradecer a todos vocês e que bom que vocês estão pensando e estão vendo um podcast tão bem estruturado, que dá ótimas estratégias, faz a gente repensar e entender que essa história, que algumas histórias que acontecem não é só com a gente, mas acontecem com todos nós, né? Aqueles 86% que a gente viu lá atrás. Tá né? uma galera tá aí. Aqui, tá com aí. Todos nós já passamos por algum momento como esse. Hoje, vocês podem me encontrar através do Instagram, né? Desde 2018, gente, no Daiane dos Santos, gente, underline. vai seguir a Daiane lá, por favor, hein? Se eu ver alguém aí que assistiu e não foi seguir a Daiane, eu vou puxar a orelha. Faça-me um favor. Podem lá seguir a Daiane. Obrigado. No Daiane dos Santos, underline, GS, underline, né? Tá ali como Daiane dos Santos está verificado também. Ótimo. A gente tem essa gratidão também por estar ali verificado. E também a gente tem o Instagram do Brasileirinhos. Brasileirinhos também. Quem quiser conhecer mais do Brasileirinhos também pode conhecer através do @Projeto Brasileirinhos, tudo junto ali. Vai poder ver um pouco do nosso trabalho também ali e dos nossos parceiros também. Quero agradecer muitas pessoas que têm, acho que, contribuído com esse meu novo ciclo agora, né, de formação também. E obrigada por tu incentivar as pessoas a estarem curtindo o trabalho, seguindo.
Imagina. Eu vou cada vez mais ouvir mais o Lucro, porque é muito bom. Oh, sim, não, eu que agradeço, de verdade. Gente, queria agradecer demais aí todo mundo que acompanhou esse podcast de bate-papo com a Daiane dos Santos, aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio. E lembrando, para você seguir todas as nossas redes sociais, @NoLucroCNN, lá no Instagram, no TikTok, no Twitter e muito mais. Beleza? Comenta aí o que você achou. A gente queria mais umas 2, 3 horas com essa moça aqui maravilhosa. Muito obrigado de novo pela presença, Daiane. Um beijo, galera. Valeu. Até mais. Tchau.